Eu tenho que continuar porque precisamos analisar esse mercado do Paysandu. Tem ídolo saindo da Curuzu, dando adeus ao Papão, como também tem jogadores sendo contratados. Inclusive um que acabou de ser afastado de um clube, acabou negociando, está tudo certo com a equipe do Paysandu. E a gente vai tratar e vai analisar por completo cada jogador, tanto saída quanto também a chegada. No vídeo de hoje, a proposta é essa. Vocês sabem, é analisar o futebol paraense. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos. É bem importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos analisar esse mercado bicolor. Vamos lá, a primeira notícia é uma notícia boa, é a provável permanência do Borazzi. O Paysandu já negocia com Sarmiento de Junín lá da Argentina, a permanência do jogador, o contrato dele vai até 30 de junho, o jogador já declarou que recebeu propostas de outros clubes, mas que a preferência dele no momento é ficar no Paysandu. Então eu acho que é um jogador que é importante, se ele estiver saudável, não estiver com lesão, é um jogador importante, ainda mais nesse momento difícil que está o Paysandu precisando de extremos, precisando de jogadores de qualidade pela ponta. A permanência dele, creio que se confirmar, vai ser uma boa notícia sim para a equipe do Paysandu. Como também o Paysandu está de olho em outro extremo. Agora vamos falar de uma contratação. E essa contratação, eu vou falar bem sério com vocês, tá? Eu coloco já de cara como questionável. Eu vou trazer a foto do jogador, vocês vão saber quem é. Até a gravação do vídeo, o Paysandu não anunciou de maneira oficial, mas já contratou o jogador. Trata-se do Peterson. Peterson, 21 anos, que estava no Juventude do Rio Grande do Sul. Vamos primeiro para os números, porque são duas questões que me deixam bem preocupados, tá? Vamos primeiro com os números. Esse ano, no Campeonato Brasileiro da Série A, 2 jogos como reservas, nenhum gol, nenhuma assistência. No Campeonato Gaúcho, 7 jogos, 2 como titular e nenhuma participação em gol. Nem gol, nem assistência. 2024, ele fez apenas 4 jogos, 3 pela Estrela Amadora de Portugal, os 3 como reserva e nenhuma participação em gols, e 1 jogo com o Atlético Paranaense. Um jogo, um gol, depois ele saiu do Furacão e nós vamos citar também por que ele saiu com apenas um jogo na equipe do Atlético Paranaense. A minha preocupação é o seguinte, do Peterson, o Paysandu precisa de jogadores que realmente entrem e deem conta do recado e mostre serviço, já chegue para acrescentar. O Peterson, ele fez muitos poucos jogos como profissional. Muitos poucos jogos. Você pegar, por exemplo, ano passado, ele fez 4 jogos como profissional. E ele tem 1 gol marcado como profissional. Ou seja, os números não são favoráveis. É um jogador jovem, eu reconheço, é lógico, é um jogador jovem, mas mesmo jovem, olha, base do Flamengo, ok, mas é depois, ó, já Juventude, Atlético Paranaense, Estrela da Amadora, já está sendo emprestado e não está sendo aproveitado. Em Portugal ele não foi aproveitado. E uma preocupação muito grande, amigos. O Peterson, ele tem 21 anos, é jovem, só que ele já foi afastado de 2 clubes por indisciplina. Ele fez um jogo no Atlético Paranaense, 1 gol, e ele foi afastado por indisciplina. O Atlético Paranaense devolveu ao Flamengo e do Juventude agora também. Em Juventude, no final de abril, ele é afastado da equipe gaúcha por indisciplina. Então assim, é algo para mim preocupante, tá? Que o Paysandu precisa de alguém que chegue e resolva. E eu não sou aqui é um canal de análise. Aqui não é um canal de torcida, para torcer que vai dar certo. Ah não, eu vou comentar só depois que ele jogar. Eu tenho que analisar ele no Paysandu quando ele jogar pelo Paysandu, evidente. Mas sim, temos que analisar o antes do jogador. Fica a critério da torcida e a torcida pode falar, não, vou confiar que agora vai dar certo. Beleza, todo direito, mas aqui não. Pode ser que dê certo, mas para mim não justifica a contratação. Jogou muito pouco nos times profissionais, tem 1 gol como profissional, nunca foi decisivo pelas suas equipes nos times profissionais. Pela base do Flamengo foi bem, ok, mas é base totalmente diferente, o profissional é outro mundo. E já foi afastado 2 vezes por indisciplina, de 2 clubes grandes do futebol brasileiro. Então assim, para mim é preocupante, tá? Para mim é preocupante, eu conversei com alguns torcedores, mas ele é jovem, ele é da base do Flamengo. Isso para mim não é justificativa, tá? Ele ser jovem, contratou porque é jovem, não é justificativa para contratar alguém.
Tá? E também ser base do Flamengo também não é justificativa. O Ribeiro, ano passado, era base do Palmeiras, estava no Paysandu e foi reserva, jogou muito pouco. Então, assim, ser base de um time grande não é justificativa. Porque se esse time grande tivesse com a intenção de, o Flamengo, eu quero emprestar para o Paysandu, que eu quero desenvolver o atleta, é uma outra situação. Os clubes nem fazem mais isso. Isso aí ficou mais na década de 80, 90, os clubes faziam muito isso. Hoje o garoto da base com 18, 19 anos já está sendo vendido para fora, né? Mas não é o caso. O Flamengo está tentando achar um clube para ele continuar a carreira dele. Até terminar o contrato dele com a equipe carioca. Mas me preocupa essa pouca participação dele em gols, ele ter jogado muito pouco tempo e ele já ser afastado de 2 clubes e desligado dos 2 clubes por indisciplina. E o Paysandu precisava de um jogador mais pronto, um jogador nessa fase já para dar conta do recado. Pronto. Lógico, pode chegar e pode render, e se render, vou analisar o que ele está rendendo, tá? Vou analisar o que ele está rendendo. Mas o hoje é uma contratação que eu coloco, sim, como questionável. E eu acho que eu tenho justificativa para colocar como questionável. Vocês podem concordar comigo ou não, é questão de opinião, mas eu creio que tem essa justificativa. Agora vamos falar de um jogador que está deixando a equipe do Paysandu. É um ídolo do time, né? Que é o atacante Nicolas. Segunda passagem dele não foi tão boa. A primeira, que ele conquistou essa idolatria e justamente foi nessa primeira passagem. Depois voltou, ainda foi artilheiro do Campeonato Paraense, ok? Mas na Série B do ano passado e nessa, juntando as 2 Série Bs até o momento, apenas 3 gols marcados. Então não está tendo um desempenho tão bom. Praticamente certo dele estar saindo da equipe do Paysandu. Ele já ia sair para o América Mineiro na última janela de transferência, questões burocráticas não permitiram, acabou fechando a janela, ele ficou no Paysandu, mas agora parece que não tem vez, ele deve deixar a equipe do Paysandu e para mim sai pela porta da frente, tá? Eu acho que tem que reconhecer todo o esforço, todo o carinho que ele tem pelo clube, a trajetória dele. Eu acho que a segunda passagem dele não foi boa, mas tem que reconhecer tudo que ele representou o Paysandu, toda a dedicação. Então, eu creio que ele sai pela porta da frente e que ele siga bem esse resto de carreira dele. Agora, é uma posição que o Paysandu precisa achar um substituto. E um provável substituto, aí está, diferente do Peterson, que o Paysandu não anunciou, mas contratou, vamos falar agora de um que é uma possibilidade, tá? Que saiu na imprensa local, na imprensa lá de Santa Catarina. Então, assim, é uma possibilidade, não é que há uma proposta, pelo menos não que eu conheça. Vamos falar desse jogador bem aqui, ó. Esse é o Peterson, vamos falar do Neto Pessoa. Neto Pessoa, atacante, 31 anos, está no Criciúma. Vamos para os números dele. No Criciúma, esse ano na Série B, 5 jogos, 3 como titular, nenhuma participação em gols. Ano passado, no Novo Horizontino, 37 jogos, 25 como titular, marcou 8 gols e deu 2 assistências. E em 2023, no Vila Nova, 31 jogos, 23 como titular, fez 3 gols e deu 4 assistências. Então, se você somar nos últimos jogos que ele disputou pela Série B, juntando os 31 do Vila Nova mais os 37 do Novo Horizontino, que aí vão dar 68 jogos, ele marcou 11 gols. Não é uma média alta, É um jogador que ia vir também com uma interrogação, mas o Paysandu, ele nesse mercado é muito difícil, sabe? O Paysandu, ele errou muito em não contratar com tanta qualidade no início do ano. E esse mercado é muito complicado, Então, os clubes acabam pegando jogadores que estão embaixo em outros clubes. E o Neto Pessoa está em baixa no Criciúma. E se ele sair realmente da equipe catarinense e vir para o Paysandu, vai para substituir o Nicolas. Eu acho que pode ser uma boa tentativa, não vou mentir. Pode ser uma boa tentativa, embora os números dos últimos 2 anos não sejam tão bons assim, tá? Mas eu creio que possa ser uma boa tentativa nessa fase de meio de desespero da equipe do Paysandu. Enfim, mas aí fica com a opinião de vocês, o que vocês acham desse retorno aí. Retorno não, né? Retorno a Belém, né? Que ele já esteve em Belém. Mas dessa possível contratação do Neto Pessoa. O Paysandu que vai jogar na próxima segunda na Curuzu contra a equipe do Criciúma, do Neto Pessoa, e tem que vencer. E é claro que após o jogo terá a análise completa de Paysandu e Criciúma e espero que seja com uma vitória. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.